tema que nós vamos desenvolver aqui é o seguimento de Jesus. O que nós precisamos fazer para estar seguindo o caminho de Jesus? Esse tema vai ser desenvolvido pelo Nilson e nós vamos estar acompanhando com ele essa pregação. Mas antes, eu gostaria que todos ficassem de pé um minuto para nós fazermos uma oração. Então nós somos todos reunidos do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Feche seus olhos. Aqueles que souberem, cante esse refrãozinho. A luz do Senhor que vem sobre a terra e inunda meu ser, permanece em nós. A luz do Senhor que vem sobre a terra inunda meu ser, permanece em nós. Ainda mantém seus olhos fechados, eu quero orar por você esta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de graça, amor e misericórdia, Senhor que nos colocou aqui essa noite, Senhor, diante de Ti, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor, pela misericórdia do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, e desça sobre nós o Teu Espírito essa noite, para abrir os nossos ouvidos, Senhor, para abrir os nossos corações, meu Deus, para termos um coração ensinável essa noite, capaz de receber a Tua palavra, para que essa palavra venha, Senhor, assente no nosso coração e faça com que saiamos daqui hoje diferentes do que entramos, Senhor. Queremos Te receber essa noite, queremos estar contigo essa noite, queremos que a ação do Teu Espírito, Senhor, seja viva, Senhor, eficaz sobre nossa vida. Queremos ser transformados, meu Deus, nos níveis da nossa vida que precisam ser mudados, por isso estamos aqui. Senhor, não viemos, meu Deus, Tu sabes, ó Pai, para atender a nossa própria vontade, mas ao chamado que o Senhor colocou em nossos corações, e aqui nós estamos essa noite para Te receber. Pai, ilumine nossas vidas, Senhor. Ilumine os nossos corações de cada um que está aqui, Senhor. Que a Tua graça seja derramada, Senhor, em cada vida. Senhor, e aonde há cura para ser feita, que seja feita essa noite, Senhor. Aonde há transformação para ser feita, que seja feita essa noite, meu Deus. Aonde o Senhor precisar agir, Senhor, em cada coração, em cada vida, que seja feita essa noite, Senhor. Pois nós estamos aqui na Tua presença e somos todos Teus, meu Deus. O Senhor nos chamou, Pai, e nós atendemos o Teu chamado. Por isso nós estamos aqui, para sermos renovados na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de todos os nossos inimigos, espirituais e carnais, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, irmãos, para quem está aqui a primeira vez, quem está aqui a primeira vez? Os dois irmãos aqui. Henrique, diga para os nossos irmãos por que eles vieram.
incomoda às vezes um pouquinho a informação da gente, para que ele possa estar cuidando disso, iluminando o caminho disso. Sejam muito bem-vindos. Amém, sejam muito bem-vindos, como disse o Henrique. A Adriana não é a primeira vez que a Adriana vem, mas é uma das primeiras, né? Vamos dizer assim, Adriana. Olha, tem uma irmã aqui que tem um recado para você. Cadê ela? Por que a Adriana veio aqui hoje? Tenho certeza que ela ama Jesus. E quem ama Jesus quer segui-lo, né? A palavra de hoje é essa: é seguimento de Jesus. Amém, irmãos? Então eu queria só deixar uma palavra inicial para vocês, que ela diz assim, olha, prestem bem atenção nisso, né? Na nossa sociedade pluralista, a sociedade pluralista é aquela onde nós temos vários poderes, onde várias pessoas mandam e é onde todos querem ser o dono da razão. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Alguém discorda? Se discordar, a gente pode depois estar falando sobre isso. Preconceituosa, materialista e consumista. A mensagem da cruz de nosso Senhor Jesus, ela se torna cada vez menos aceitável em uma sociedade que cada vez mais se enraiza para essas qualidades que nós acabamos de falar. Para muitos, a fé exclusiva de Jesus não é algo politicamente correto. Falar de Jesus no meio da sociedade, para muitos, Miriam, é muita dificuldade. Às vezes é até vergonha. Para muitos é até vergonha. No meio social em que eles vivem, em que a maioria não vive a palavra do Senhor, e quando você diz algo sobre a vida do Senhor, você percebe que as pessoas se calam, abaixam a cabeça e sentem vergonha de estar falando de Jesus no meio em que eles trabalham, no meio em que eles vivem, porque o que reina naquele meio não é a palavra do Senhor, são outras coisas. É o consumismo, é o materialismo, é o preconceito. E isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Essa semana eu estive em uma empresa para fazer um trabalho e diante de uma situação de um negócio, eu coloquei que aquele negócio poderia acontecer se o Senhor estivesse presente e avaliasse aquela situação. Por isso eu queria orar para que o Senhor pudesse, naquele momento, direcionar sobre o que era o melhor para aquele instante, para a minha vida, para os meus negócios e quem estava comigo. Muitos que estavam ao meu lado se afastaram. Se afastaram. A visão é extremamente consumista e materialista. E a visão é de negócio. Não se mistura negócio com religião. Vocês acreditam nisso? É? Não se mistura negócio com religião? Jesus está presente na nossa vida em todos os instantes. Ele está presente aqui, está presente na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Eu vivi isso. Então as pessoas têm receio de estar falando dessa palavra do Senhor. O ecumenismo domina o pensamento de um povo que tolera tudo. De um povo que tolera tudo, menos a verdade. Tolerar tudo é a questão aonde qualquer lugar que ele esteja serve. O ecumenismo do poder que tudo pode. O poder que tudo pode. Eu posso, em determinados momentos da minha vida, estar aqui, posso estar no centro espírita, posso estar fazendo outras coisas em outros lugares, que se eu estiver falando de Jesus, tudo é correto. Então, cuidado. Quando eu estiver falando de Jesus, ainda é um caminho bom. Mas nem sempre eu sou. Mas a Bíblia não deixa margem para essas coisas. Lá em 1 João 5,12, o Senhor diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus
não tem a vida. Como nós podemos negar o Filho de Deus? Em reuniões sociais, no meu trabalho. O desafio de seguir o Salvador, que é a palavra que o Wilson vai pregar para nós hoje, é algo que vai nos levar muito além disso tudo que eu estou dizendo. O desafio de seguir o Salvador, ele nos remete a duas situações que nós temos que perceber hoje na pregação do Nilson, que vai tocar forte os nossos corações. O desafio de obedecer a palavra do Senhor. Sem o obedecer, eu não consigo seguir. Preste atenção. E ele vai falar também, dentro dos meios que ele for colocando, do perigo de desrespeitar a palavra do Senhor no meio social em que nós vivemos. Muitas vezes nós desrespeitamos a palavra exatamente quando nós estamos abaixando a cabeça e nos afastando. Não estou dizendo que os irmãos aqui façam isso, mas com certeza os irmãos já viveram momentos assim e já viveram com pessoas que talvez tenham atitudes desse tipo. O Senhor então nos ensina que para obedecermos e respeitarmos, lá em Marcos 8:34, é uma passagenzinha que todos conhecem, ele nos ensina que o desafio de seguir o Senhor está em negar a si mesmo, está em negar a si mesmo, quando, abaixa um pouquinho, negar a si mesmo, porém o mundo nos ensina o quê? Seja realizado e agrade a si mesmo, faça o que é melhor para você, faça o que a sua mente diz, se esforce para andar naquilo que você tem convicção que é melhor para você. Mas o Senhor nos ensina que devemos negar a nós mesmos. O Nilson vai nos ensinar como fazer isso. Saímos da realidade do mundo, onde tudo eu ando pela minha própria força, tudo somente eu que tenho que resolver. Vai chegar algum momento da sua vida que você não vai suportar, e você vai então se entregar. E no meio disso, esse negócio não funciona, o Senhor disse: tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? O Nilson vai nos ensinar. Para seguirmos Jesus, nós temos, cada um de nós, temos que tomar a nossa própria cruz. Quando o mundo nos ensina, fuja do sofrimento, o Senhor nos diz: se você quer me seguir, ame ao próximo como a ti mesmo. Mas depois ele vem corrigir um pouquinho, ele diz um pouquinho mais profundo, ele diz: ame ao próximo como eu vos amei. Mas ele sabe que é difícil nós amarmos ao próximo como ele me amou, seu santo. O amor de Jesus é um amor que nós vamos ter que caminhar muito para chegar nesse nível de desenvolvimento. Mas ele foi brando e disse: então ame ao próximo como você ama você mesmo. Mas muitas vezes, nem isso nós conseguimos. Não amam a si próprios. Não é, Rita? Diga para o seu irmão do lado. Diga para assim: irmã, eu te amo mais que a mim. Amém. Esse é o amor. Miriam, diga para ela, Miriam: olha, se eu ainda não te amo mais que a mim, eu quero que o Wilson me ensine essa noite a como eu ter esse amor de seguir o Senhor e poder sair daqui e te falar: irmão, eu te amo mais que a mim mesmo. Amém. É isso que nós vamos aprender nesse noite. É como sermos amados. O objetivo é esse. Tem muito quanto muitas igrejas pregam curas, prosperidades e poder. Isso é ruim? Não é ruim. Mas o ruim é quando nós vamos buscar isso na igreja. Quando nós vamos buscar a cura. Quando nós vamos buscar a prosperidade. Quando nós vamos buscar algo que nos preenche.
E esquecemos que nós só vamos encontrar isso quando nós buscarmos a quem? Nós invertemos a situação. Quando nós precisamos de algo, se você precisa de uma cura e você vai na igreja com a visão de buscar a sua cura, você está fazendo o papel invertido. Busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado. Busque a Deus e não a cura, e a cura vai vir na tua vida por consequência. Busque o perdão de Deus na tua vida, e você não vai precisar da cura, porque quando Deus te perdoa, todas as suas moedas são afastadas da tua vida. Busque a Deus, que Ele vai prosperar os seus caminhos. Eu consigo ver muitas pessoas que andam longe dos caminhos do Senhor, e a sua vida precisa ser edificada em vários níveis. Mas eu não consigo ver pessoas que realmente amam e andam debaixo do caminho do Senhor, debaixo da palavra de Deus, que não tem a sua vida edificada em todos os níveis. Todos os níveis. Meu Deus. Porque o Senhor, quando faz algo por você, Ele não faz apenas em uma, Ele faz em todas. Não é possível você pedir a justiça de Deus e Ele vir e fazer justiça em uma área da sua vida, porque Ele, quando enxerga o deles, Ele enxerga o deles como um todo, e Ele vai transformar você como um todo. Uma ilustração, estou usando você, mas isso é para todos nós. E o Senhor, seguir a Jesus como Salvador é um desafio que mudará radicalmente a nossa vida. O Nilson vai nos ensinar como mudarmos radicalmente a nossa vida seguindo os passos do Senhor. Jesus ensinou uma lição prática sobre a humildade e o serviço. E Ele nos disse lá em João 13,15: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, viu, Antônio? Eu dei o exemplo de tudo aquilo que eu fiz, façais vocês também. Guarda essa palavra, João 13,15. Eu dei o exemplo, ele está dizendo. Eu vim para mostrar o caminho. E eu dei o exemplo de como precisa ser feito. Façais vocês também. Como? O mesmo vai nos ensinar como. Seguir o Salvador até significa sofrer por Ele. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para que possamos seguir os seus passos. Então nós somos chamados a seguirmos os passos do Senhor. E essa pregação que o Senhor vai nos trazer hoje vai nos remeter um pouco para esse caminho. Seguir a Jesus quer dizer que precisamos aprender a falar como Ele falava. Precisamos aprender a agir como Ele agiu. Precisamos aprender a amar como Ele amava. Amai ao próximo como eu vos amei. Isso é uma orientação que Ele nos deu. Ele falou: olha, se for possível um dia, irmãos, amem ao próximo como eu vos amei. Se der e você um dia for tolerante com a minha palavra, faça isso. Foi isso que Ele disse. Existem algumas passagens na Bíblia que para nós são chamadas de ordenanças. Ordem é para ser cumprida. Se o Senhor, que nós chamamos de Senhor, é o Senhor das nossas vidas, todo Senhor é para ser seguido. Senão Ele não é o Senhor. E se Ele é para ser seguido, Ele deu uma ordem: amai ao próximo como eu vos amei. Não foi um pedido, foi uma ordem. Não há como seguir a Jesus sem amor. E por último,
Ele nos diz: pense, raciocine, como eu pensei no mundo. Não perca o seu raciocínio pelos sentimentos que brotam dentro da sua alma. Não seja uma pessoa apenas sentimental, mas use o raciocínio para o conhecimento da palavra, para saber o que Deus espera de cada um de nós. E conhecendo a palavra e tendo o Senhor como Senhor das nossas vidas, nós então praticamos a ordenança que Ele nos deixou. Amém? Essa palavra, então, nós vamos passar para o Deus essa noite, para que o Deus pela unção do Espírito do Senhor possa vir nos remeter para esse caminho. Eu gostaria de fazer uma oração sobre isso. Gostaria que todos fechassem os olhos nesse momento. Possamos pedir ao Pai, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, de revelação desça nos nossos corações, meu Deus, e que a Tua palavra, Senhor, seja santa hoje com instrumentos de Ti, Senhor, na presença do Deus. Que Ele se revele, Senhor, que Ele revele a Ti, Senhor, em nossos corações dessa noite. Seja boca santa, Senhor, seja instrumento de graça, seja o canal da Tua graça sobre nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar mais um bocadinho, né? Você pode fechar os seus olhos por um instante. Quando a gente fecha os olhos, a gente interioriza, né? Desliga um pouco de quem está ao nosso lado. Estamos numa sala, graças a Deus, silenciosa. Mas que você possa, nesse momento, silenciar o teu coração. Se abrir ao Espírito de Deus. Nessa noite santa que o Senhor preparou para nós. Desde a eternidade, Ele já havia preparado esse momento, para que nós aqui estivéssemos e pudéssemos beber dessa fonte de graça que o Senhor preparou para cada um de nós. Então te convido a erguer os teus braços e pedir ao Espírito Santo de Deus que venha mais uma vez nos ajudar a sairmos daqui essa noite, homens e mulheres, renovados pela tua graça, pelo teu amor. Espírito Santo de Deus, Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. pode cantar, povo de Deus. Quero sentir o amor Do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor, para poder pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, ver o amor, para sentir a paz, pra sentir a paz de Deus, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. muito tímido, vamos de novo, mais forte agora. Espírito Santo de Deus, Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. quero sentir Quero sentir o amor o Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Ei, Perdoar o meu irmão, abrir meu coração, abrir meu coração, viver no amor, para sentir a paz interior, pra sentir a paz de Deus, mal, sobre o mal ser vencedor, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser,
Amém? Podemos sentar? Então, para quem não me conhece, eu vi umas pessoas novas aqui. Estive aqui há 2 semanas atrás. A maioria estava. Meu nome é Nilson. Pertenço aqui à paróquia São José de Evangelina. Sou casado. Minha esposa hoje está trabalhando, não pode estar comigo. Temos 2 filhos, Ana Carolina e Marcos Paulo. Um genro, que agora é filho também. Vou dar agregados. Meu filho adotivo e o neto, né? O casamento da minha filha, o Henrique, que também esteve conosco aqui na última vez que nós estivemos. Muito bem. Então hoje, como o Ricardo já disse, eu estava tentando entrando ali com a igreja, com a Rita, com o Edmilson, né? O Ricardo está me complicando. Está me jogando muita coisa. Mas o Espírito Santo vai conduzir, né? A gente, quando se coloca nas mãos do Senhor, a gente é só uma boca. É só um instrumento nas mãos de Deus. É Ele que conduz. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite será uma graça, uma bênção para a nossa vida, para a nossa caminhada. Às vezes a palavra, um encontro, uma reunião, um retiro, muitas vezes a gente sai do retiro e parece que nada mudou, não é? Ou muitas vezes saímos pegando fogo naquele retiro. Mas é lá fora, no dia a dia, que a gente vai de fato viver aquilo que nós aprendemos. Então isso aqui é tudo teoria para nós colocarmos em prática quando saímos da porta para fora. Amém? Amém ou não? Amém. Aê, já estava, né? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6. Versos 35 ao 37. João 6, 35. Amém? Amém. Fácil, né? Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Vamos caminhar um pouquinho, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Palavra da salvação. Glória a Deus. Eu queria começar essa nossa reflexão nesta noite fazendo 2 perguntas para vocês. Nós cremos que Jesus é verdadeiramente o pão da vida? Sim ou não? Sim. Cremos? Sim. Está fácil, esse papel não está conversando não, hein? Você crê que Jesus é verdadeiramente o pão da vida? Sim. Tudo bem, está melhorando. Você crê que Jesus está verdadeiramente naquele pedaço de pão? Sim. Crê ou não? Sim. Muito bem. Então nós cremos que Jesus é o pão da vida e que ao celebrar Jesus Eucarístico, ele se faz presente naquele pedaço de pão. Quando o padre e o sacerdote levantam a Eucaristia,
Ele vai dizer para nós: eis o mistério da nossa fé. Receber um pedaço de pão, mergulhado num pouco de vinho, que para nós não é mais pão e não é mais vinho. É o próprio Jesus que vem fazer morada em cada um de nós. Agora eu vou fazer uma afirmação e vocês vão concordar comigo. Muitos já experimentaram desse pão. Muitos já declararam Jesus como o pão da vida e hoje não caminha mais no Senhor. Concorda comigo? Sim. Isso é uma verdade que infelizmente acomete o povo de Deus cada vez mais. Então, cada vez mais, pessoas que recebem Jesus na Eucaristia estão negando esse Cristo em sua vida, se afastando dele, que é verdadeiramente pão e salvação para todos nós. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para nós. E nós? Estamos dispostos a caminhar com Jesus até o fim? Não precisa responder. Isso é uma pergunta que eu gostaria que calasse no teu coração nessa noite. Você está disposto? O que você vai passar na tua vida quando você diz sim a Deus? Amor ou mal? Porque, meus irmãos, muitos também disseram sim a Deus, mas na primeira dificuldade, ou nas primeiras dificuldades da sua vida, o venerar. Isso é uma grande realidade que nós vivemos. E a cada vez mais viveremos. Porque cada vez mais se aproxima a hora da verdade. Aqueles que vão, como diria lá na minha terra, mostrar que são cabra macho. De verdade. Ou cabra macha. Porque o cerco vai se fechando cada vez mais. Se nós olharmos a igreja hoje, ou as igrejas hoje, a gente percebe essa realidade. Algumas pessoas dizem: agora eu encontrei Jesus. A primeira coisa, quando nós encontramos Jesus, não é mudar de igreja, é mudar de vida. A primeira coisa, quando eu encontro Jesus, eu mudo de vida. E muitas pessoas dizem que encontram Jesus e mudam de igreja. Nós passaremos em nossa vida, estamos passando e passaremos ainda situações que vão nos mostrar se realmente estamos dispostos a testemunhar de Jesus na nossa vida até as últimas consequências. Eu diria até mais. Chegará tempos em que mártires da igreja voltarão a acontecer. Muitos morrerão por causa do Evangelho, como aconteceu no começo da igreja. O fim não será diferente. Esses 2000 anos de cristianismo, algumas pessoas deram a sua vida por causa do Evangelho. Hoje continuam dando. Vai chegar tempos que outros mártires terão que dar a sua vida por causa do Evangelho. Pode ser que esse mártir seja eu e você. E aí é a pergunta que eu quero dar. Se eu estou disposto de fato a servir Jesus, como é o chamado dele na nossa vida. Eu listei aqui
alguns passos, alguns desafios que nos remetem para esse chamado que Deus fez a cada um de nós. E para começar esses desafios, eu peguei um trecho, um versículo do livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, que diz assim: também vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então Deus, lá para Ezequiel, e hoje para mim e para você, está propondo para que a gente possa verdadeiramente seguir a Jesus e fazer aquilo que é a vontade dele, tirar o nosso coração de pedra, que muitas vezes ele é. Muitas vezes nós temos no coração, no nosso peito, de pedra, frio, para transformar no coração. Porque Deus, ele quer nos usar como instrumentos, ele quer que a gente seja os teus seguidores, mas ele nos dá ferramentas para isso. E uma das ferramentas é transformar o nosso coração. Para isso eu preciso dar essa abertura para que ele possa agir no mundo. Porque Deus é um Deus que vem em nosso auxílio quando nós damos e abrimos a nossa porta para que ele faça isso. Eis que estou à porta e bato. Então ele quer transformar o meu coração e o teu coração no coração do Pai. Isso acontecendo, a gente deu a abertura para Deus nos fazer, cada um de nós, teus seguidores. Ele desafia isso para mim e para você nessa noite. Mas ele quer ouvir de nós, de nossa boca, o nosso Senhor. E uma passagem que Jesus está passando, tem um cego chamado Bartimeu, que ele escuta e começa a clamar a Jesus. Jesus, tem piedade. E ele vai gritando cada vez mais alto: Jesus, tem piedade de mim. Quantos Bartimeus aqui? Jesus, tem piedade de nós. Jesus chega para Bartimeu e diz: o que queres que eu te faça? Olha que pergunta, né? A gente olhando assim e fala: pô, o cara está me tirando, né? O que queres que eu te faça? Eu quero que você corte o dedão do meu pé aqui, a unha está grande, eu não enxergo. Não é? Bartimeu pode ter pensado isso: pô, esse cara está me tirando. Caramba! Por que Jesus faz essa pergunta? Porque ele é sarcástico? Não. Porque ele quer ouvir de nós a nossa necessidade. A necessidade de Bartimeu era enxergar. Talvez a minha, a tua também seja. Qual é a tua necessidade? Então que nessa noite, como Bartimeus que somos, a gente possa dizer a Jesus: Jesus, tem piedade. E ele com certeza terá. Primeira ferramenta, primeiro desafio que Jesus nos propõe para que a gente possa de fato segui-lo. Coloquei aqui 4 no primeiro momento. Então, o primeiro deles, eu coloquei amar. O primeiro desafio que Deus nos chama é amar. E eu peguei um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 36 ao 39. Quem quiser anotar, depois pode ler em casa. Mateus 22, 36 e 39 diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento?
Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como assim? Como assim? Mesmo. Então, o primeiro desafio para que a gente possa seguir Jesus é amá-lo sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como se fosse Deus. E amar o nosso irmão é aquele irmão lá do movimento, do grupo, da pastoral, que é um chato, que é crica, não é? Não tem no movimento, no grupo que a gente participa? Sempre não tem um abençoado? Fala: meu Deus, olha o que Deus colocou no meu caminho. É amar essas pessoas. Porque Jesus vai dizer: amar aquele que nos ama é fácil. Que recompensa terá? Nós temos que amar aquele mala mesmo, aquele chefe intragável, aquele vizinho que perturba, com aqueles funk maravilhoso, não é? Na minha rua tem uns amados lá. Até quase 5 horas da manhã, que tum na cabeça da gente. A gente vai ficando velho, não aguenta mais isso aí, né? Não é verdade? É isso que nós temos que amar. Amá-lo sobre todas as coisas. Recentemente houve uma confraternização na empresa, sábado à tarde, churrasco. Ia começar meio-dia. Aí começou, tá vivo, né? Era meio-dia e 1, estava lá. Eu vou almoçar, né? Tenho compromisso na igreja. Eu vou lá, faço social, almoço e caio fora. E nada ele começar o churrasco. Eu olhava no relógio, 1 hora, 2 horas, e nada, eu preciso ir embora. E a fome apertando. 3 horas da tarde, eu falei: gente, agora preciso ir embora, não tem mais jeito. Aí passou um amado assim na minha frente com aquele bife de picanha assim, ó. Fiz que nem aqueles desenhos animados, fui atrás assim, né? Com aquele bifão de picanha. Saí de lá frustrado, uma fome desgraçada. Porque tinha 4 horas eu tinha reunião da Legião de Maria. A minha vontade para ligar para a Tânia e falar assim: ó, se vira aí que eu não vou ficar aqui na picanha, não é? Essa é a minha vontade. Mas existe um compromisso, quem é legionário aqui sabe, que nós fazemos quando entramos na Legião de Maria. Naquele momento, aquilo veio no meu pensamento, no meu coração. Passei, fui embora, peguei o carro. Cheguei aqui na Salim Maluf, tinha o pessoal vendendo os negócios no farol. O meu almoço foi um saquinho de biscuit. Comprei um biscuit no farol. Eu vou para a reunião, eu preciso aguentar pelo menos até o final da reunião. Comprei um biscuit no farol. Então eu tomei bronca na mulher, porque não achou sujeira no carro, pegou aquilo, vai caindo, suja tudo o carro. Eu cheguei e ainda tomei bronca depois de pegar o carro dela. Então, amar a Deus nas pequenas coisas. Isso é uma coisa simples que pode acontecer com qualquer um de nós. Só que muitas vezes nós somos vencidos pelo desejo de ficar no churrasco, ficar numa festa, estar diante de Deus. Porque amá-lo começa nas coisas pequenas. E a palavra de Deus vai dizer: aquele que é fiel no pouco será fiel. Se eu não consigo ser fiel nem no pouco, como eu serei fiel quando Deus me confiar algo? Então, o primeiro desafio para cada um de nós é abrir o nosso coração. Aquele coração que eu me coloquei à disposição de Deus, de Ele transformar em pedra, de pedra em carne, Ele vai começar a se manifestar no amor. E como eu posso insistir nisso, e disse a outra vez que eu estive aqui, começando pela sua casa.
Senhor dentro da sua casa. O segundo aspecto, ou desafio, que eu queria trazer para vocês, é coragem. Porque Deus quer homens e mulheres corajosos. Ele não quer mais um derrotado. Porque muitas vezes tem alguns cristãos que andam na rua de cabeça baixa, como se tivessem perdido a guerra. Nós temos que andar com o olhar em cima e andar com os olhos fixos, porque o meu olhar ele tem que atingir o coração da pessoa, porque a porta da alma é o olho, e o olhar tem que atingir as pessoas. Quando eu falo com as pessoas, eu não gosto quando as pessoas falam comigo e baixam a cabeça. Eu falo, isso aí não é de muita confiança. Tem muitas pessoas que conversam com a gente assim, né? Pode conversar assim. Eu não sinto firmeza. Eu não sinto muita firmeza nisso. Então eu preciso ter que ser corajoso para seguir o que Jesus nos propõe. E eu peguei também do livro do Deus, no capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio 31:6. Isso é uma palavra que Moisés diz ao povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque Javé, seu Deus, é quem vai com você. Ele não o deixará e jamais o abandonará. Porque Deus caminha conosco em qualquer situação e jamais nos abandona. Quando Moisés está dizendo isso para o povo, é durante a caminhada no deserto. Moisés está para ser substituído por Josué, que já está cansado, 120 anos. Ele sente que está chegando ao fim, porque o próprio Deus vai dizer para ele que ele não entra na Terra Santa. Ele reúne o povo e encoraja o povo que ele conduziu no deserto. Meus irmãos, muitas vezes em nossa vida, o Senhor nos colocará em vários desertos, onde faltará pão, onde faltará sombra, onde faltará água fresca, mas Ele providenciará tudo isso. No ano de 2001, eu passei a pior crise da minha vida financeiramente falando. Eu tinha um negócio e esse negócio quebrou. Eu fiquei mais quebrado, como fala o povo, mais que arroz em terceiro. Na minha casa nunca faltou pão. Nós tivemos amigos, aqui um que estendeu a mão no momento de dificuldade. Soube que eu estava desempregado, ligou para mim e ofereceu emprego. Mas passamos uma dureza que eu imagino que muitos de vocês, em algum momento da vida, já passaram. Porque a nossa vida é assim. E quando eu estava em cima, uma vez eu disse para minha esposa assim, eu falei, a gente nunca passou uma provação. Eu sei que nós vamos passar. E eu peço a Deus que quando a gente passar essa provação, a gente consiga passar louvando e agradecendo a Deus. Eu digo para vocês, nós passamos louvando e bendizendo a Deus.
Em nenhum momento nós nos revoltamos, em nenhum momento nós nos afastamos da igreja, em nenhum momento nós deixamos de louvar e bendizer ao nosso Deus. Por quê? Porque eu acredito nisso que eu acabei de ler aqui. Porque tenho certeza que Ele nunca iria nos abandonar. Como não abandonou. Tem muitas pessoas que na primeira dor de barriga, o casamento acaba. Tem pessoas que na primeira dor de barriga culpam a Deus. Sexta-feira passada eu estava fazendo o curso de batismo. Quando eu entrei no matrimônio, no sacramento, especificamente no matrimônio, uma moça levantou a mão e me questionou. Meu casamento não deu certo e a igreja não deixa que eu case de novo. Eu disse para ela assim, não transfira para a igreja aquilo que é responsabilidade de Deus. Porque muitas vezes nós transferimos para Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Porque eu tenho certeza que não foi Deus que disse que ela se separasse. Não sei os motivos dela, não perguntei. Mas muitas vezes nós queremos transferir para os outros e para Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Então é necessário nós termos a coragem de enfrentar aquilo que a vida vai nos colocar. Porque o fato de ser um cristão, estarmos aqui, nós não estamos imunes. Pelo contrário. O Padre José contava uma historinha que me marcou lá no meu começo de caminhada. Ele dizia assim, que tinha 2 diabinhos. Um estava lá na Praça da Sé, capengando lá, caindo, nem aí, dormia, acordava, espreguiçava. E o outro capetinha, lá no convento, no mosteiro, como chamam os padres tudo? Seminário, promotores da paz. O capetinha lá ia, desculpia, e batia e vinha. E alguém pergunta para o primeiro capetinho, por que você está aí, tanta gente passando e você aí, com essa moleza toda? Falei assim, porque aqui a hora que eu quiser eu pego um. E perguntou para o outro, você pulando aí, tem meia dúzia de padre aí, de seminarista, 20 pessoas aí no Promotores da Paz, você pulando que nem um louco. E aqui a briga é feita. E é nós que vamos brigar. É você. Capítulo 6 de Efésios nos fala muito claro isso. Nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Porque a nossa guerra, a nossa briga, não é contra as pessoas, é contra os espíritos imundos que por aí estão assim. E se eu não estiver revestido dessa armadura de Deus, eu vou ser um soldado fraco. Eu vou ser um soldado que na primeira batida, na primeira investida do inimigo, eu saio correndo. Deus conta, espera homens corajosos. O terceiro é agir. Agir no amor, agir na coragem. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, vai contar a história. Jesus conta a parábola de um samaritano. E a Bíblia, algumas trazem como introdução o bom samaritano. Conta a história do homem que foi roubado, todo mundo conhece a história. Que passa por ele um sacerdote, um levita e esse samaritano. E não se comunicavam, não se falavam. Eram os bairristas, como hoje tem em muitos estados. Mas é esse samaritano que age de amor, que coloca em prática aquilo que ele talvez tenha aprendido na sua vida.
Porque o sacerdote tinha teoria. O levita, para quem não sabe, o levita é aquele que servia no templo. Vem da tribo de Levi, dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. E os filhos de Levi foram encarregados de cuidar do templo. E os levitas cuidavam do templo, ajudavam o sacerdote, como nós muitas vezes fazemos na igreja, não é? Ministramos, cantamos, fazemos a leitura, ajudamos na organização da Santa Missa. Hoje nós somos os levitas dos dias de hoje. Eu disse no começo, isso aqui é teoria. A prática vai acontecer do portão aqui da volta para fora. Tudo isso que eu ouço na igreja, tudo isso que eu aprendo com o autor da paz, tudo isso que eu aprendo na Legião de Maria, tudo isso que eu aprendo no grupo de oração, se eu não colocar em prática na minha vida, de nada adianta. De nada adianta. Se o cara estudar 8, 9, 10 anos para ser médico, e ele não colocar em prática aquilo que ele aprendeu, ele vai ter só um diploma de médico. Outra coisa, um dentista, um engenheiro e outras profissões que estão aqui dentro. Você tem que exercitar o que você aprendeu. Quantas vezes no nosso dia, na nossa semana, o Senhor não passa por nós, aquele mendigo, aquele cara que vem com aquele paninho, com aquele negocinho de água que suja, mais suja o vidro do nosso carro do que limpa, não é? E a gente fecha o vidro, ou está rezando, Ave Maria, abre o farol logo, pelo amor de Deus, Roberto não é pecador. Percebe, né? E muitas vezes é Jesus que está passando no meio dos carros. Ah, Nilson, o mundo é violento demais hoje, eu tenho medo, eu também tenho. Não penso que vocês que não têm. Mas o que eu estou dizendo é que pode ser Jesus. Ou não pode. Quando a Rita vai para a rua lá entregar uma Marmitex, quanto Jesus ela não abraça ela. E muitas vezes eles não querem nem a comida, eles querem um abraço. Fedem. Muitos estão sujos de cocô. Já aconteceu. Você sentir a roupa grudada no corpo de fezes. Embrulha o estômago. Eu fui visitar, eu e a Tera durante alguns anos fizemos visita ao Hospital do Câncer, no IBCST, aqui na Moca. Eu entrei um dia num quarto terminal, porque a Tera sempre, eu sou mais fraco, né? Fala que o homem é forte, eu sei. Como já dizia a Rita ali, né? Tá? A mulher que é forte. A Tera entrava sempre na frente, e eu falava assim, como é que tá aí? Dependendo do estado, eu nem entrava. Aí teve um domingo que a Tera não foi. Aí eu entrei no quarto e alguém disse assim, olha, tem uma pessoa ali que está querendo receber a Eucaristia. Quando eu entrei no quarto, gente, o quarto fedia. Eu cheguei perto da pessoa, eu estava com câncer nessa região, aqui atrás da orelha, aqui no pescoço. Saía bicho. Saía bicho. O quarto tinha um cheiro insuportável. Não é fácil. Então o Senhor nos coloca em situações que muitas vezes humanamente a gente não consegue fazer. Mas Ele vai fortalecendo a cada um. E é preciso estar disposto a agir ao chamado.
Volto a dizer. Vamos tomar tudo isso. Você aprende, como a gente aprende no banco da escola, na faculdade, até o dia que você vai para a prática. Entendeu? Esse é o chamado. Só lembrando, você falou do farol, né? Que a gente acaba fechando o livro com a prova dos moleques. Eu tenho mania de andar com o livro aberto, né? E outro dia uma experiência assim que me marcou, que eu fiquei boba, porque eu parei no farol e vinham 3 molequinhos que ficam jogando aquelas bolinhas. Eles têm mania de levantar a roupa para mostrar que eles estão desarmados, né? E eu mantive o vidro aberto, ele chegou perto de mim e falou assim: tia, posso te pedir uma coisa? Eu falei: pois não. Me dá o texto que está pendurado no seu carro, porque eu quero rezar pela minha mãe. Nossa, aquilo eu falei, eu ganhei o dia, né? Eram 9 horas da manhã, porque nunca passou pela minha cabeça que uma criança viria me pedir um texto. Então, assim, é mais uma prova de que você não tem que temer o mal dessa forma, achando que numa criança está o mal. Antes de tudo, procure olhar para ele com o olhar de Jesus, e amar com o amor de Jesus, né? Que é um amor sem preconceito, é um amor que você não tem que temer a violência de cara, mas mostrar para ele, demonstrar no teu olhar que você o ama também. Eu acho que isso marcou muito, assim, no dia eu postei no Face, o pessoal falou: nossa, Rita, você é maluca, como você anda com o carro aberto? Eu falei: gente, eu não devo temer isso, porque eu tenho que acreditar que o ser humano ele é tão bom quanto eu. Se eu me acho uma pessoa boa, eu tenho que acreditar que o meu irmão também é tão bom quanto eu. Gente, o quarto desafio que eu queria tratar com vocês é no falar. E aí eu peguei como referência também um outro trecho em que João, em que Jesus conversa, tem um encontro, até citei isso da outra vez que eu estive aqui, um encontro com a samaritana, com a mulher pecadora. E aí Jesus tem 2 pontos, né, nesse diálogo de Jesus com ela que me chama muita atenção e eu queria trazer para vocês aqui, que é o falar. Primeiro, Jesus fala com autoridade com aquelas pessoas que estão ali querendo apedrejar aquela mulher. Um bando de homens, né? Eu fico pensando assim: cadê o homem que estava com ela? Não é? Porque se ela foi pega em adultério, ela devia estar com alguém. Provavelmente seria um homem. Não é? Onde estava o cidadão? Quer dizer, desde lá, as mulheres sempre já foram mais discriminadas, né? Pode ser que ele estivesse ali com uma De repente ele estava vindo boi, de repente ele estava ali. Muito bem. Primeira coisa que Jesus fala, e aí ele fala com autoridade: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus não falou mansinho: gente, olha, não tem pecado? Não. Ele usou de autoridade. A mesma autoridade que ele entra no templo, então lá fazendo do templo dele um comércio, e ele sai chutando tudo. Põe o povo para correr mesmo. Ali ele se impõe. Ele usa da sua autoridade. Autoridade que ele conferiu a cada um de nós quando nós recebemos o batismo. O Senhor transfere para nós a autoridade. Porque quando eu falo em nome de Jesus. Quando eu começo lá o curso de batismo, eu falo: o que eu vou dizer aqui não é o que eu penso. Eu não falo em meu nome. Então Jesus usa e nos dá e transfere para nós essa autoridade. E que nós muitas vezes não sabemos usar. Ou muitas vezes usamos de forma errada. A gente aprende na infância, né? Aprendi com a minha mãe isso. Quando for dar uma resposta, conta até 10. A gente não aprende isso?
No começo eu ia até 5. Que ideia, filho. Nada, não aguentava. Sangue sergipano, filho. Sangue nordestino. Eu falava, o Nilson é calmo, é tranquilo. Pensa no nervoso. Não é? Até não tirar a peixeira. Sangue nordestino. Meu temperamento mudou muito, porque Deus foi trabalhando nisso. Eu sempre fui intempestivo. A gente vai aprender. Então tem que saber e pedir a Deus o discernimento para falar mesmo na autoridade. Mesmo na autoridade. Volto a trazer exemplo dos nossos grupos. Porque nós enfrentamos dificuldades dentro da nossa própria igreja. Às vezes uma resposta mal do padre, não é? Do colega lá, do coordenador do grupo. E a gente tem que saber falar. No amor, mas com autoridade. E aí Jesus depois vai dizer para a mulher uma outra fala. Cadê aqueles que te condenaram? Foram embora. Eu também não te condeno. Vai. Não pega. Então Jesus muda o tom de autoridade para um tom de amor. E ao falar àquela mulher, ele fala com amor. E o amor que muda a vida de Maria Madalena. Então nós temos que pedir sempre ao Espírito Santo que nos dê o discernimento para falar a coisa certa na hora certa. Na hora certa, a coisa certa. Só puxar aqui, porque esse celular aqui eu não aguento. Por favor, tá? Puxar aqui. Muitas pessoas querem ter Jesus na sua vida somente como Salvador. Nós temos que ter Jesus como nosso Salvador, como Senhor da nossa vida. Salvador do Senhor. E quando eu digo que eu quero ter Jesus como Senhor da minha vida, o Senhor é aquele que tem autoridade sobre nós. Se a gente for pegar aqui na história recente do nosso país, os negros, provavelmente meus antepassados, escravos, né? Tinham seus donos, seus patrões, eles se retratavam, se reportavam a eles como meu Senhor, porque eles eram propriedade, eles eram comprados, não é? Eram analisados como bichos, como cavalos. Você comprava um escravo olhando os dentes dele, não é? Então a educação passava a ser uma. Eu digo que se eu fosse naquela época eu ia ser mucamo, né? Porque eu sou um pretinho mais clarinho. Eu ia trabalhar ali na casa, fazer abanando a madame. Ia dar mais forte. Acho, né? Depois que a minha põe no olhinho lá, estava lá no carro. Enfim, mas ia ser escravo da mesma forma. Quando eu declaro Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo, a minha vida não me pertence. Então o Senhor, meu Senhor e Salvador. Porque eu quero ser salvo por Jesus. Mas eu também quero me declarar como o Senhor da minha vida. E a minha vida pertence a Ele. Como Senhor, eu devo submissão. E aí também eu listei alguns tópicos que nos vai levar a essa submissão.
O primeiro deles, e o Ricardo disse, é obediência. E Jesus nos dá esse exemplo de obediência para nós. Lá em Filipenses 2,8, a palavra vai dizer: humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente, não foi até a página 10. Até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou mais. Não. Ele foi obediente até o final. Capítulo 17 de João começa com, a igreja chama de oração sacerdotal. Jesus começa louvando a Deus no capítulo 17, porque ele estava chegando ao final daquilo que ele veio, e foi para nos salvar. Então ele foi obediente até a morte, até o final, cumpriu aquilo, a proposta que Deus trouxe. Eu imagino lá, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, fizeram uma reunião os três. Bom, é o seguinte, o negócio está feio, agora não tem jeito, precisa aí, não dá mais, tem que ser você. Já mandei um monte, já foi o profeta, já está lá João Batista, mas não adianta, agora tem que ser você. Então Jesus veio, obedecendo ao pedido do Pai, e foi até o fim. Então ele nos dá o exemplo para nós, que também temos que ser obedientes ao chamado de Deus até o fim. Naquilo que Deus te confiar, você precisa ser obediente até o fim. E aí eu volto lá em Deuteronômio, porque Ele nunca vai nos abandonar, Ele vai estar conosco. E Jesus o Pai, Deus é tão sensacional, que aí entra algo fundamental, interessante, quando Jesus está indo para a cruz. Ele faz uma oração ao Pai. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse mal. Mas ele conta, vai ser feita a tua vontade. Ali entra o Deus, homem e humano. O Deus e o humano. Ele nos dá o exemplo de que nós devemos ser obedientes, assim como Ele foi até o fim. Segundo, sacrifício. Nós temos que nos sacrificar muitas vezes. Mateus 8, 19 e 20. Então o doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aí eu volto um pouco, A gente faz retiro, faz estádios de louvor, faz um monte de encontro, e a gente sai daqui, agora eu vou mudar o mundo. Tem o cachorro na rua, Jesus te ama, fala do cachorro, Quer evangelizar o pobre. Quer que todo mundo sinta o amor de Deus. A nossa fé não tem que ser empolgação. Tem muitas pessoas que vivem na empolgação. Eu fui no encontro, chorei. Teve um momento, eu me arrepiei toda. Isso é emoção. Isso é emoção. Isso passa. A empolgação, o choro, o arrepio, tudo isso vai passar. Agora o sacrifício. Porque Jesus, quando fala, o Filho do Homem não tem nem onde colocar a sua cabeça, ele quer dizer o quê? Você quer me seguir, filho? Vem. Mas a caminhada não é fácil. Vai ter mais espinhos, mais pedregulhos do que flores. Então nós temos que nos sacrificar muitas vezes. O desafio de seguir Jesus requer isso: sacrifício. Sacrifício. Como requer? Renúncia.
Eu coloquei aqui como referência a passagem do jovem rico. Vai conversar com Jesus. E ele vai todo, peito cheio. Não, Senhor, quero te seguir. O que você faz? Eu observo os mandamentos. Vai falar para Jesus, peito cheio. Ele fala, tá bom, filho, parabéns, que lindo. É isso mesmo, olha que bacana, né? Só fala uma coisinha. Vai lá, vende carro, casa, apartamento na praia, apartamento lá na casa de campo, vende tudo, dá aos pobres e aí você me serve. Aí, bicho, me lasquei. O que Jesus pediu para aquele jovem foi uma renúncia, uma mudança radical na sua vida. E é o que ele pede para nós. Nós temos que renunciar muitas coisas para seguir. E é interessante que, se a gente pegar, não sei se eu falei isso, mas se a gente pegar a palavra de Deus inteira, em nenhum momento a gente vai falar, vai ouvir ou vai ler que seguir Jesus, estar no caminho de Deus é um caminho fácil. Em nenhum momento. Jesus vai dizer lá para Pilatos: o que eu falei às claras. Não inventei nada, eu fiz nenhuma milonga, história, nada disso. Eu falei o que é. A palavra de Deus é sim ou não? Tem meu termo. Não é? A gente tem essa maneira, eu não sei, eu acho, não é? Amigo, é sim ou não? Pronto. Tá bom. Não é? Aí eu pedi uma coisa para alguém, mas se ele falar não, vai falar não ou não? Aí pode falar sim, você tem 50% de cada, né? 50% do sim, 50% do não, pô. E Deus é assim. Ele coloca as coisas para nós com muita qualidade. A escolha é assim. Fácil, assim. Então, se o que impede você hoje de verdadeiramente colocar a tua vida na mão do Senhor é a tua casa na praia, é o filho, é o futebol, é o boteco, seja lá o que for, renuncie. Precisa renunciar. Senão a gente vai ser sempre meia boca. Vai ser meia boca. Então a história, a parábola, o fato, a parábola que aconteceu com o jovem rico, serve como referência para nós. Muitas vezes não é o material que nos atrapalha, muitas vezes é o espiritual. Muitas vezes o que te impede de estar, de fato, seguindo a Jesus é a falta de perdão. É perdoar alguém. Fui lá uma vez à casa de uma pessoa, de uma família, o pai e o filho estavam há 20 anos sem se falarem. Pai e filho. O que eu faço? Amigo, você precisa perdoar. Ué, o que quer falar para o cara? Você precisa perdoar teu filho. Senão você vai viver mais 20 anos. Está fazendo bem para você? Não está. Então, mas 20 anos você está sofrendo. Por mais grave que seja, precisa perdoar. E assim funciona. Então, os Estados Unidos falam, para se caminhar 200 quilômetros é preciso o quê? Como se caminha 200 quilômetros? Você vai fazer o quê? Dá o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, filho, não vou caminhar nenhum, nem 5, nem 10, nem 100, nem nada. Tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo tem que partir de quem? De nós. Não é do cara que está em casa. Não é do meu filho que não vai na igreja. Não é da minha sogra, é minha. Ué, eu que conheço a verdade, eu que me falo cristão, eu que faço isso, tem que partir de mim. É de mim que tem que partir, não é dele. Ponto. Renúncia. Eu vou me humilhar? Amigo, é assim que funciona. Renuncia o orgulho. Renuncia o orgulho.
O outro é o compromisso para a gente verdadeiramente ser do Senhor, declarado como Senhor da minha vida. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim do que a seu pai, sua mãe, a mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, até mesmo a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus Cristo. Ele falou isso. Não foi eu que falei. Por que você não vai na missa? Tem que fazer a roupinha do meu filho. Quando eu tenho meu filho? 25 anos. Ô filho, a missa é 6 horas. Deixa eu terminar o jogo do Corinthians aqui. A missa das 6 na nossa paróquia, a pessoa chega às 6h10. Você está cantando glória, não tem nem gritando na missa lá, porque está assistindo o final do jogo. Sacrifício é esse. Falei a outra vez que aqui, choveu, cristão de açúcar, né? O cara não sai de casa. Aí eu falei outro dia isso numa pregação, o irmão falou para mim assim: se você deve ser o açúcar mascavo. Que filha da mãe. Chamou de açúcar mascavo. Tá certo. Então é assim. Tem que renunciar ao sacrifício, tem que ter o sacrifício para conseguir na glória. Tem que ter sacrifício. Senão não tem graça. É legal quando a gente conquista alguma coisa, né? Você trabalhou, lutou, chega e fala: caramba, foi fruto do meu trabalho. Isso é bacana demais. Agora, se eu tiver que trabalhar 18 horas, eu trabalho. Teve 2 sábados que eu fui trabalhar e já estava doente. Chegou um e-mail lá, precisa vir todo mundo aqui ajudar a preparar o espaço que nós vamos receber mercadoria. Nós estamos lá desmontar, arrumar a prateleira. Eu fui, doente. Falei, meu chefe, deixa eu fazer uma coisa que não tem, porque no pó. Estava com o Fernando ali, eu falei: se eu puder fazer uma coisa que não deixa de tanto pó, eu prefiro, porque eu estou suave, vai me fazer mal. Então você fica aqui só conferindo. Depois eu fui para lá. 2 sábados seguidos, um sacrifício. Aí chega as coisas de Deus. Filho, não dá. Olha, tem promotores da paz, mas sexta-feira, Ricardo. Sexta-feira é happy hour. Não é? Você quer o quê? É isso. Jesus me dizia: tem que tomar a sua cruz. A sua cruz. Ele já carregou a dele, por mim e por você. Tem a historinha que conta que o cara, cansado, reclamando, né? Como a gente faz, reclamando da cruz. Essa cruz é muito pesada, cara. Não, vou reclamar. Tocou lá, visão. Aí Jesus falou: meu amigo, sabe se eu ajudar a tocar essa cruz aí? Tá fácil não, viu? Tá difícil. Jesus falou assim: vem cá comigo, deixa a tua cruz aqui nesse quarto, vem comigo. Começou, entrou no quarto, o cara pegava a cruz, isso aqui não tá bom, tá pior. Aí ia na outra do quarto, caramba, isso aqui tá cheio de ponta, tá machucando, não quero essa não. E foi, Jesus foi levando ele vários passos. Chegou no quarto lá, ele pegou a cruz, rapaz, isso aqui não, acho que deu, hein? Caramba, até que fim, Jesus. Ele falou: mas foi a cruz que você deixou aqui, ó. É mesmo? É assim. Ele reclama, né? Ele que não reclamava é nós. Mas hoje choveu o dia inteiro, meu caramba, meu. Não é? Cara, faz um mês que não chove, gente. Aí choveu hoje, tem nego reclamando. Mas que chove, hein? Caramba. A gente reclama de barriga cheia. Essa é a verdade. Se a gente for para a China, gente, a China, as igrejas estão fechadas. Pessoas, para se reunir lá, tem que fazer para poder rezar. Com medo. Rezando pela porta lá. Quem conversou com o Lucas, quando o Lucas esteve aqui, conversava com ele.
que a gente reza com a porta aberta, faz barulho, canta, sai na rua, reza na rua se quiser. Vai pegar a barriga cheia. Então nós temos que resolver isso. Isso não é legal. Para fechar, humildade. Temos que ser humildes. O servo, ele é humilde. O servo, quando se dirige ao seu Senhor, ele não cabeça. A palavra de Deus vai dizer em Lucas 1,48, porque ele olhou para a humildade. Algumas palavras, algumas Bíblias trazem a humilhação, porque ele olhou para a humilhação da sua serva. Eis que agora as gerações vão me chamar de bendita. Peguei a nossa mãe como exemplo, porque Maria é o exemplo de humildade. Maria conseguiu algo que nenhuma outra pessoa conseguiu. Ela é esposa, mãe e filha. Tá bom? Tá bom, até mais? Hã? Ela é esposa do Espírito Santo, filha de Deus e mãe de Jesus. Só isso, né? E ela é a humildade de pessoa. Mas em tudo ela estava em sintonia com Jesus. Tá bom, vinho? Ele mandar fazer, vocês fazem. Porque ela sabia que iria fazer. Ela mandou, filho. Minha mãe, até hoje, eu vou para minha mãe e falo, aí não, amigão, quero você ali. Tenho 47 anos. Hã? É. Imagina a minha mãe só vendo tudo isso. Tipo assim. Entendeu, amigão? Não, esse dia a gente estava na minha mãe, estava com 5 irmãos na minha mãe. Meu irmão mais velho, de 51 anos. Ele chegou na minha mãe, porque eu acho que eu vou fazer. Minha mãe falou, aqui manda eu. Fica quietinho, tá? Você faz lá na tua casa. Aqui quem manda sou eu. Eu chorei na hora, falei, toma, trouxa. Quem manda é ela, meu. Tá bom. E Maria, a humildade em pessoa, nos convida, nos chama também a sermos humildes, assim como ela é. E aí, para fechar, em Marcos 9, 33 e 35, Jesus vai dizer: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aqui nós somos todos iguais. Independente do que você tenha, do que você é, do que você seja, nós somos todos iguais. Porque Deus ultrapassa aquilo que eu tenho. A minha roupa de marca, a minha calça, a minha camisa, o meu relógio, Ele ultrapassa tudo isso, porque isso nada importa para Ele, vai ao fundo do nosso coração. O que eu preciso de Deus, e olha que eu preciso de muita coisa, mas o que eu preciso, para resumir esse nosso bate-papo, é a graça dele para mim. Se o Senhor derramar a graça dele em cada um de nós, e ela já foi derramada, é o que eu preciso para conseguir colocar em prática e ser um pouco um outro Cristo, como é a proposta de ser cristão. Que a graça de Deus venha nessa noite no coração de cada um de nós, para que nós, lá fora, façamos a diferença. Ser cristão, gosto de dizer isso e vou dizer novamente. Ser cristão não é ser melhor que ninguém, porque eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho que ser diferente dos outros. Aonde eu passar, eu tenho que deixar a diferença. E Paulo vai dizer: estou no mundo, mas eu não preciso viver como o mundo vive. Aonde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, você tem que ser a diferença.
Padre Edilson, uma da última vez que ele veio na igreja, ele falou isso para nós. Eu tenho que deixar, por onde eu passar, na vida das pessoas, deixar os rastros de Deus na vida dela. O que vão lembrar de mim amanhã é os rastros que eu deixei de amor na vida das pessoas. É isso que nós devemos deixar uns na vida de Deus. O amor que o Senhor derramou no coração de cada um. Os convidados para em pé, mais uma vez. Que você possa fechar os seus olhos de novo e se abandonar nesse amor de Deus. Deixar que essa graça de Deus venha sendo derramada nessa vida. E que você possa, nessa graça, reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, como Senhor do corpo. Preciso ser conhecido. A minha agora é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, E que diminua eu, para que tu cresça, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. mais e mais. E como serafins, E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face. e que diminua eu, E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, só teus olhos me veem, baixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. só Tua graça me basta, em tua presença eu meu prazer. Eu queria te convidar a você a levantar as tuas mãos em direção à tua casa. Eu não sei onde é a tua casa, estenda a sua mão agora até ela. Que você possa pedir nesta noite que a graça do Senhor vá até a tua casa nesse momento. Que você possa sair daqui nessa noite sendo um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, que vai anunciar a tua palavra em tua casa. E você vai ser aquele discípulo, aquela discípula de Jesus, que vai anunciar, que vai segui-lo, que vai proferir em tua casa a bênção, que vai proferir na tua casa a salvação de Jesus, que vai declarar para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, para as pessoas que moram na tua casa, que Jesus é o Senhor da tua vida. Que você possa nessa noite tomar posse dessa graça e derramar sobre a tua casa as bênçãos que o Senhor está derramando sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim.
e diminua ele, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Eu queria presentear, posso presentear uma pessoa aqui, ou Ricardo? Eu queria presentear, aqui é um DVD de pregação, com Maria, as muralhas cairão. Esse aqui é um CD de pregação do Roniel, é um pregador que esteve com a gente aqui na Tarde do Louvor, de São José dos Campos. Não, eu queria fazer uma pergunta. Quem quer? Só vou dar um, tá? Só tem um, né, gente? Tá bom? Ó, as muralhas cairão, com Maria, as muralhas cairão. Eu ouvi esse CD no carro esse dia aqui, aí falei, pô, é muito bom, quero que outra pessoa também compartilhe comigo disso aqui. Quem quer? Eu quero não, um só. Quem quer? Eu quero dar para uma pessoa. Quem quer? Quero dar para uma pessoa. Quem quer? Iniciativas. Será que ele pode emprestar pra gente? Eu vou pedir para você, depois você empresta para o Renato, ele coloca no site e você leva o seu CD e todos que quiserem ouvir que está no site e ouça para você. Aí contamos ideia. Nem o nosso princípio, vamos seguir a Deus, vamos ter iniciativa. Se não tiver essa É isso mesmo, a proposta era essa. Todo mundo queria, mas ninguém saiu do lugar. Não é? É isso aí, tem que caminhar para ir atrás. Amém? Bom, pessoal, vocês podem sentar só um minutinho. Eu quero só complementar isso. Antonieta, apaga as luzes para mim, por favor. Nós vamos ver um vídeo do Papa, que fez uma pregação, uma homilia, recentemente, onde ele dizia que seguir a Jesus não é um privilégio para engrandecimento pessoal, e sim um caminho de vida. Vamos ouvir o que o Papa disse sobre isso. Foi o que disse Papa Francisco na missa da manhã naquela Santa Marta. E desde hoje Jesus não é uma página de Berlim, mas entra no coração e nos transforma. Foi o que disse Papa Francisco na missa da manhã naquela Santa Marta. E reiterou que seguir Jesus não acarreta maior poder do que o seu caminho, que é a cruz. O caminho do Senhor, continuou o Papa, é o do rebaixamento. E essa é a razão pela qual fim das dificuldades e perseguições. Francisco advertiu que quando o cristão não encontra dificuldades na vida, achando que está tudo muito bem e tudo é lindo, significa que alguma coisa está errada. O Papa concluiu a sua homilia a partir da pergunta de Pedro Jesus, e que no fundo se refere à vida de todo cristão. Jesus responde que aqueles que o seguirem terão muitas coisas boas, mas sofrerão perseguição, o que ele explicou da seguinte maneira. Se segue Jesus come una proposta culturale, si usa questa strada. Quem acompanha Jesus como um projeto cultural
usa esta estrada para subir na vida, para ter mais poder. E a história da igreja já tem muito disso, começando por certos imperadores, governantes, e também alguns, não muitos, mas alguns bispos. Alguns deles pensam que seguir Jesus é fazer carreira. O Papa então lembrou que, tempos atrás, se dizia: aquele menino quer fazer a carreira eclesiástica. E ainda hoje, muitos cristãos pensam que seguir Jesus é bom porque se pode fazer carreira. O cristão, porém, segue Jesus por amor. Uma outra tendência do espírito mundano dele é a de não tolerar o testemunho. Pensate a Madre Teresa. Cosa dice lo spirito umano di Madre Teresa? Em Madre Teresa dizem que era uma bela mulher, que fez muito pelos outros, mas o espírito mundano nunca diz que a Beata Teresa todos os dias, por horas, fazia adoração. Costuma-se reduzir a atividade cristã ao bem social, como se a existência cristã fosse um verniz, uma pátina do cristianismo. O anúncio não é uma pátina, vai aos ossos, ao coração, dentro de nós que nos transforma. Isso o espírito mundano não tolera, e aí acontece nas perseguições. Terminando, o Papa pediu a graça de seguirmos Jesus no caminho que ele nos ensinou, mesmo que o espírito mundano nos faça sofrer, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. O anúncio de Jesus não é uma página de resninho. Conseguiram entender bem? Me foi bem claro, né? Seguir a Jesus não é um caminho para engrandecimento ou enriquecimento pessoal de ninguém, muito menos dos padres, muito menos dos bispos e menos nós. Seguir a Jesus é um caminho de doação de vida, não é uma carreira. E ele deixou bem claro: o Espírito imundo, viram a palavra dele? Vem para nos desviar desse caminho, quando nós não estamos com o coração em Deus. Você ouviu, Rita? Então, seguir a Jesus é isso. O Nilson, ele reforçou algumas palavras e ele foi muito sábio no que ele disse. Senhor, lá atrás, para Moisés, havia dito: seja forte e corajoso. Depois, para Josué, ele disse: ser forte e corajoso novamente. E disse: não te mandei eu, por que você vai ter medo? Quando Josué iria levar o povo para entrar na terra. Não te mandei eu? Por que você tem medo? Mais uma ordenança de Deus. Olha, que no Novo Testamento, duas coisas acompanhavam Jesus durante todo o tempo da caminhada dele aqui na terra. E o Nilson frisou as duas. Uma delas era a coragem. Ele disse que venceu o mundo. É possível alguém vencer o mundo, os fariseus, os senhores da lei, sem ter coragem para enfrentar? Sem ter coragem para enfrentar a morte? A coragem acompanhava Jesus a todos os momentos da vida dele. E ele andava de cabeça erguida, porque ele sabia que o propósito não era dele, era do Pai, e ele fazia a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, nós temos que ser corajosos. E uma outra coisa que acompanhava Jesus todo instante era a ousadia. A ousadia nos remete a nós irmos além, a nós irmos fora do caminho que nós andamos. Muitas vezes sairmos da multidão onde nós estamos e nos deslocarmos um pouco para sermos vistos e notados por todos aqueles que estão no nosso meio. Ousadia e coragem, irmãos. Sempre seguindo a palavra que o Senhor nos pregou. Ser cristão nos dias de hoje não é ser anormal, como a sociedade pensa. Ser cristão nos dias de hoje é ser normal em tempos de anormalidade que nós vivemos hoje. Não podemos achar que o que nós vivemos hoje é normal. Normal é andarmos debaixo da palavra e da graça do Senhor. Para isso nós fomos feitos. A sociedade é que torna isso anormal. Ser vitorioso, largue isso. É ser cristão.
ser normal em tempos de anormalidade. Como? Com coragem e com ousadia. Dá para vencer a normalidade do mundo sem ter coragem? Não dá. Temos que ser corajosos. Para sermos corajosos, nós temos que ser convictos de que o que nós estamos fazendo não é obra minha, da minha vontade, da minha alma. É a obra do Senhor, que colocou sobre mim, sobre você, a responsabilidade de levarmos a sua mão. O Bruno colocou isso muito bem colocado. Eu queria só destacar esses dois pontos e queria dizer que nós não vencemos nada sozinhos. Não é possível. Não é possível, irmãos. Aquele que acha que sozinho no seu lar, se trancando às vezes, sabe, saindo assim fora do meio espiritual onde todos se congregam, ele consegue ter forças, viu, seu Santos, para vencer as dificuldades espirituais que nós enfrentamos a cada dia, que bloqueiam o nosso caminhar, viu, Rita? Está muito enganado. Está muito enganado já. Nós temos que viver unidos, orando uns pelos outros. O marido orar pela esposa é uma obrigação. A esposa orar pelo marido, né, Liz? Mas e o irmão orar por você? Quantas vezes você pediu para que o irmão estivesse orando pela sua vida, para que o Senhor te desse forças para caminhar? Nós não temos esse costume. Quantas vezes o Senhor pediu para me orar para o Senhor, seu Santo? Quantas vezes? Por que nós não temos esse costume? Então vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Eu gostaria que você olhasse para o irmão do seu lado, que não seja o seu marido, que não seja a sua esposa. Pode ir ao encontro dele. Pode ir ao encontro dele. Que não seja o seu marido e que não seja a sua esposa. E você diga para ele assim: olha, o meu nome é tal. E eu quero te pedir. Seu santo está sozinho. Era um pouquinho. Diga para ele assim: o meu nome é tal. Diga para ele. E eu gostaria de te pedir, minha irmã, que você essa noite pudesse orar por ele, pudesse pedir a Deus para que Ele pudesse me ajudar a me dar forças para eu poder segui-lo, para eu poder seguir o seu caminho. Agora você me rende. E diga você agora para outro: meu nome é tal. Eu também quero te pedir, irmão. Eu também quero te pedir, irmão. Quero te pedir, irmão, que você ore por mim essa noite, para que o Senhor me dê forças, para que eu possa seguir o seu caminho, para que eu possa ser fiel à sua palavra e seguir os seus passos. Dê um abraço no seu irmão. E você acabou de fazer um compromisso. Você acabou de fazer uma aliança com o seu irmão. Que você vai orar pela vida dele. E que Deus vai agir na vida dele. A responsabilidade da ação de Deus sobre a vida do seu irmão agora é sua. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, gente. Vamos só, então, sente um pouquinho para a gente fazer o último louvor, encerramos e vamos para casa abençoados e guardados pela paz do Senhor.